Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento, nos trazendo paz, harmonia, bons pensamentos, que é o que precisamos nesse momento em que a humanidade passa por uma situação muito difícil. Que confiemos neste líder que está no leme da nossa embarcação, que a gente possa ter a consciência plena de que todo esse momento vai passar. No estudo de hoje, vamos falar duração das penas futuras. Bem apropriado, porque a gente imagina que o que a gente está passando hoje na matéria, a gente vai passar futuramente. A gente imagina que o que a gente está passando hoje na matéria é um castigo divino. Tudo aquilo que estamos passando hoje, os nossos sofrimentos, tudo aquilo que iremos passar no futuro, da duração dessas penas, do tempo do nosso sofrimento, vai depender do que estamos fazendo agora. Da consciência do bem que temos que fazer. Da vontade de se melhorar. Porque não basta você ter a consciência, porque muitas vezes temos a consciência de sabermos o que fazer, mas ainda não o fazemos. Então é necessário que tenhamos o querer, não só a consciência, mas que tenhamos também o querer melhorar, para que não tenhamos esta dúvida sobre penas futuras, sobre duração de penas futuras, sobre se iremos ou não sofrer. Obviamente, se fizermos aqui hoje todo o bem que estiver ao nosso alcance, certamente as nossas penas, ou melhor dizendo, não teremos penas futuras para passar. Façamos então, neste momento, porque o momento é agora, é hoje, todo o bem que está ao nosso alcance. Da onde vem essa ideia dessa duração das penas futuras? Como isso se enraizou no nosso consciente ou no nosso inconsciente? Já vivemos diversas encarnações, mas ainda estamos num estágio, já depois dessas diversas encarnações, ainda nos encontramos num estágio ainda infantil, eu não diria mais primitivo, mas num estágio infantil de consciência. E a gente sabe que quanto mais primitivo é a consciência, mais material é o ser. O senso moral, a consciência, vai sendo adquirida aos poucos. É uma das últimas etapas. Então a gente não consegue compreender esse ser divino, um Deus inteligente, um Deus pura sabedoria, um Deus pura bondade, na sua plenitude, da mesma forma que a nossa visão de vida futura é uma visão muito ainda obscura. Então a gente imagina que vai perdurar nos nossos sofrimentos, os nossos sofrimentos irão perdurar na vida futura, da mesma forma que estamos vivendo hoje. Moisés, quando tirou o povo, os judeus, do Egito e teve que fazer aquela travessia, ele precisava conter esse povo. De forma conter um povo embrutecido, saído de uma escravidão de 400 anos aproximadamente. Como conter esse povo? A não ser com leis severas. A não ser implantando no seio daquele povo a ideia de um Deus punitivo. A não ser implantando no seio daquele povo a ideia de um Deus que cobra, de um Deus que vai te punir eternamente pelas tuas faltas, pelos teus erros. Difícil naquela época, dado o senso moral daquele povo, implantar uma ideia de um Deus todo amor, todo bondade. Então essa foi uma fase necessária ao desenvolvimento, ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento daquele povo.
e que já vem durando aí 3.500 anos. E que hoje, no momento em que vivemos, ainda já passado, sabe-se lá quantas encarnações, já passado, sabe-se lá quantos aprendizados que tivemos ao longo desses 3.500 anos, ainda é uma dúvida que nós temos sobre se iremos ou não sofrer, se iremos ser punidos ou não. Todas as vezes que um mal nos alcança, vem à nossa cabeça, por que Deus? Por que que isto acontece comigo? É a primeira questão, é a primeira pergunta que nós nos fazemos, deixando bem claro, mostrando bem claro que ainda colocamos nas mãos de Deus o julgamento sobre aquilo que nos recai. A gente esquece de uma coisa chamada lei do retorno. Ou seja, tudo aquilo que eu planto, eu vou colher obrigatoriamente, querendo ou não. Se hoje eu planto bem, amanhã eu terei o bem. Se ontem eu não plantei o bem, hoje eu sofro por não ter plantado esse bem. Tem um ditado muito engraçadinho que fala que quem semeia vento, colhe tempestade. Isso, na realidade, é uma verdade não absoluta. Quem semeia vento, colhe vento. Quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colhe o mal. É eterno o nosso sofrimento quando a gente passa para o mundo espiritual? É eterno as nossas penas? Claro que não. Se a gente parar para raciocinar que como um ser humano imperfeito, que todos nós somos ainda imperfeitos, se assim não fosse, não estaríamos aqui encarnados, não estaríamos aqui reaprendendo a fazer da forma correta. Se levarmos isso em consideração, de que muitos de nós já conseguem, naqueles seus filhos, nos seus entes queridos, nos seus amigos, perdoar uma imperfeição, relevar uma imperfeição, compreender muitas vezes uma imperfeição, é um processo muito difícil, mas é um processo muito trabalhoso, mas alguns de nós já conseguem entender que uma criança erra e perdoa ela por isso. Já consegue entender um erro de um irmão, já consegue entender o estágio em que aquele irmão se encontra e em função do estágio em que ele está naquele momento, ele ainda comete erros que talvez eu já não cometa mais, mas eu já consigo entender o estágio daquele irmão. Se eu consigo entender esse estágio, quem dirá a inteligência suprema? Então, essa teoria de penas futuras, ela já cai por terra se eu usar esse raciocínio lógico. Se eu já consigo, em alguns momentos da minha vida, não todos, mas já no estágio em que eu me encontro, se eu consigo perdoar alguém, se eu consigo relevar algumas coisas, porque nem sempre a gente consegue perdoar, mas a gente consegue já relevar, quem dirá a inteligência suprema? Esse Deus que é tudo bondade. Esse sofrimento em que nós teremos no futuro, ele se baseia em quê? É necessário que a gente se melhore a cada dia que passa, é necessário que a gente se aperfeiçoe a cada dia que passa, a cada instante que passa. Daí à frente, vai demandar o tempo, a duração desse meu sofrimento. Quanto mais aperfeiçoado, quanto melhor eu fizer, menos duração terá esse meu sofrimento futuramente. Quanto menos eu fizer, mais duração terá o meu sofrimento futuramente. Isso é uma justiça inexorável. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão menos longo do quanto estava vivo? Essa é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Na realidade, o tempo do outro lado se conta de uma forma diferente, mas imaginando que lá não existe o sono, e essa resposta é dada pelos espíritos,
esse sofrimento se torna muitas vezes um pouco mais prolongado, ou a sensação de que ele se torna um pouco mais prolongado. A gente tem que analisar que o tempo é uma questão de posicionamento. O tempo para quem está sofrendo, um minuto para quem está sofrendo é uma eternidade. Um minuto para quem está feliz passa muito rápido. Então, se nós usarmos essa lógica, aquele que está sofrendo, e daí talvez venha esta ideia de uma punição futura, de uma punição duradoura, de uma punição eterna, é que todo o sofrimento, enquanto nós estamos passando por ele, temos a sensação de que ele é eterno e de que ele vai durar para sempre e de que ele nunca vai passar. A gente esquece de olhar para trás. A gente esquece de ver por quantos sofrimentos já passamos. A gente esquece de olhar a humanidade, como a humanidade melhorou. De certo que ainda existe muito sofrimento. E nós ainda sofremos. Mas vamos olhar um pouquinho para trás e ver que já superamos tanto. É aquela questão de estar no meio da ponte com uma neblina à sua frente, envolto no nevoeiro. Você não sabe o que você vai encontrar no caminho, mas você já sabe o quanto você já percorreu. E se você já conseguiu vencer esse nevoeiro que ficou para trás no meio desta ponte, certamente, dali para frente, vai haver sofrimento, vai haver dor, talvez, sim ou não, mas o importante é que você lembre que você já trilhou metade do caminho. Na questão 1006, Kardec volta a perguntar: poderão durar eternamente o sofrimento do espírito? Não. Nenhum sofrimento é eterno. Se eu entender que todo sofrimento é eterno, eu vou entender que não existe aperfeiçoamento para os espíritos. Que não existe uma melhora. Do momento em que eu melhoro, eu vou reduzindo esse meu sofrimento. Óbvio, certo que se eu continuar a entender que esse sofrimento pode durar eternamente, certamente eu vou concluir de que aquele espírito nunca vai se melhorar. E a gente sabe que as oportunidades de melhora, elas vêm a cada existência, a cada momento, a cada segundo de vida, você tem a oportunidade de melhorar, de se melhorar um pouquinho. Uma outra questão que a gente, quando olha para dentro de nós mesmos, e muitas vezes uma dificuldade muito grande de assumir os nossos erros, de assumir as nossas culpas, a gente não consegue entender como alguém pode se arrepender de verdade, pode se arrepender sinceramente. Existe o arrependimento. Não basta apenas se arrepender, mas é necessário que você refaça, se arrependa e refaça aquilo que levou você a se arrepender. Se arrepender por si só e não refazer o seu caminho é andar no vazio, é não estar fazendo nada. Como eu costumo sempre dizer, em alguns momentos, nós ainda estamos num estágio onde nós fazemos muito movimento e pouco deslocamento. Então, se arrepender somente não basta. É necessário que façamos o esforço de se melhorar, de nos melhorarmos a cada momento. A vontade de se melhorar é uma condição do ser ou é uma condição imposta por Deus? Eu diria que a vontade de melhorar é uma condição do ser. Porque chega um momento na nossa vida em que você sofre e que você quer parar de sentir dor. Há aquelas pessoas que vivem tempos, vivem uma vida inteira sofrendo porque não quer tomar um remédio. A forma de você melhorar é você tomar o remédio. Depende da sua vontade. Se você analisar
que você vai ao hospital para sair de lá curado, e se você não for ao hospital, você vai continuar sentindo dor? Daí vem a sua vontade de se melhorar ou não. Mas chega um momento que é um momento inexorável a todo espírito, que é o momento em que ele resolve parar de sofrer. Nesse momento em que ele resolve parar de sofrer, é o momento em que ele toma consciência da sua existência e é onde ele procura o remédio. Então, todo o sofrimento, ele faz morada naquele que assim o permite. Que a gente possa ter isso nas nossas mentes na noite de hoje, que essa reflexão possa servir para que a gente entenda toda essa situação que a gente está passando, que a gente entenda a situação que cada um passa dentro de si e que está na nossa mão a melhora, a oportunidade de nos melhorarmos nessa existência. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês.